Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, antes de iniciar, quero aqui cumprimentar todos os socorristas e motoristas de ambulância, porque hoje é o seu dia que foi aqui nessa casa reconhecido através de um projeto de lei da deputada Luciana Rafaim. Então fica aqui o nosso cumprimento a todos aqueles que fazem, muitas vezes no dia a dia, um empenho enorme, um sacrifício muito grande, às vezes sem qualquer condição, para que nós tenhamos um bom atendimento. Mas, obviamente, senhor presidente, que o tema que me traz às tribunas não poderia ser outro. Nós acompanhamos com muita apreensão, nestes últimos dias, o desmonte que vem sendo feito no Brasil de todos os direitos sociais, alguns conquistados há 30, 40, 50 anos. Processo que o presidente ex-interino, agora presidente titular, Michel Temer, vem aplicando ao Brasil. E caso consiga a MP 746, caso consiga aprovar a PEC 241, estará dando, sem dúvida nenhuma, um claríssimo sinal de que país nós teremos nos próximos anos. É óbvio que quando Michel Temer vem e diz que irá fazer a PEC 241, porque ela significa, na prática, um reencontro do país com a possibilidade de crescimento, esquece o senhor Michel Temer, e eu vi uma das propagandas feitas na televisão, quando ele diz que precisou fazer, e conseguiu através do Congresso, um pedido de um aporte de 170 bilhões de reais, 170 bilhões de reais. É bom lembrarmos que o déficit, quando o presidente era presidente Dilma, o déficit que foi solicitado, que fosse aceito, de 20 bilhões de reais, não foi aceito porque dizia o Congresso que era um escândalo que nós tivéssemos 20 bilhões de déficit fiscal. Entretanto, o senhor Michel Temer aprovou, pediu e aprovou 170 bilhões. E é justamente por isso que agora vem publicamente dizer que é necessário que façamos um controle por 20 anos dos gastos públicos, incluídos aí educação e saúde. Que país nós teremos daqui a 20 anos, pensando que uma pessoa que entre hoje, por exemplo, no serviço público, terá, durante esses próximos 20 anos, apenas a reposição da inflação? Que servidor público, ou que cidadão, que cidadã, que professor universitário, que professor de ensino médio, que médico, que dentista, que motorista, que policial, ficará durante 20 anos sem nenhum tipo de reajuste, a não ser a recomposição inflacionária. Pergunto, isso atingirá também o juiz de primeiro grau, que assume a sua carreira e que terá, obviamente, nesses 20 anos, se levado da mesma forma, que não será, mas se levado da mesma forma, com o mesmo entendimento, terá também o Ministério Público, o Poder Judiciário, o Tribunal de Contas, as Assembleias Legislativas, terão todas elas um congelamento nas carreiras, na carreira do Judiciário, do Ministério Público. Me surpreende a resposta dada quando se insurge a Procuradoria-Geral da República, a resposta dada do senhor Michel Temer à Procuradoria e ao STF. Procuradoria e o STF, especificamente quando contestaram, a resposta dada é: não admito, dito pelo senhor Michel Temer. Não admito contestação. Talvez o senhor Michel Temer esteja vivendo os seus tempos de Geisel. Talvez esteja vivendo os seus tempos de Médici. Talvez esteja pensando em viver outros tempos que não aqueles que foram citados aqui pelo primeiro orador da tarde, o deputado Nereu, quando lembrava dos 100 anos que seria registrado agora, deputado Nereu, do senhor Ulisses Guimarães. Qual não é a surpresa de qualquer cidadão do nosso país, deputado Luessi, quando houve o mandatário, que deve ser
o mais respeitado, mas também o mais responsável da nação, dizer publicamente, com o apoio incondicional da Confederação Nacional da Indústria, do Comércio, da Agricultura, dos setores do oligopólio, da imprensa, dizer não aceito e não admito contestação. Isso nem no período da ditadura militar se ouvia, porque lá estava o STF, lá estava a OAB e lá estavam pessoas como o senhor Ulisses Guimarães para contestar. É chocante, deputado Romanelli, Vossa Excelência, que é um deputado aqui dessa casa, líder do governo, mas que sabe que há contestações, é para esse espaço que nós nos dirigimos, é para o Supremo que nós nos socorremos, embora o Supremo tenha feito determinadas ações que são surpreendentes, como, por exemplo, dizer que mesmo aquele condenado em segundo grau tem que começar a cumprir pena, mesmo que recorra e dali a 10 anos seja considerado inocente. Eu não sei se o Supremo Tribunal conseguiu encontrar uma fórmula de fazer o tempo parar, porque as declarações que eu ouvi na sequência são surreais, inclusive de um comentarista da rádio CBN, comentarista nacional, dizendo que o fato do STF determinar que é sim possível que um cidadão, principalmente o pobre, porque o rico vai colocar, senhores que são advogados sabem, vai colocar bens em penhora, se for condenado. Vai ter uma banca de advogado eficientíssima, nós temos casos aqui de pessoas que recorrem há 5, 10 anos. E vai continuar recorrendo, e muitas vezes vai contar, inclusive, com o beneplácito daqueles que têm o dever de julgá-lo. O pobre irá ser preso, como muitos já são. E aí diz o comentarista da Rádio CBN, mas não há problema, professor Tercílio, porque mesmo privado de liberdade, ele poderá recorrer. E se considerado inocente, ao término do processo, no STF ou no STJ, ele será, obviamente, colocado em liberdade, ainda que demore 5, 10, 15 anos. Talvez 5, 10, 15 anos não façam parte do entendimento do STF, que fez um julgamento pressionado pela mídia, um julgamento muito mais pressionado por aqueles que acham que tudo podem, do que propriamente um julgamento feito à luz da razão e da Constituição Federal. E é assim que eu vejo o que ocorre hoje no Congresso Nacional. Congelar por 20 anos, tudo bem, tenta-se fazer. Ter uma PEC que destrói o ensino, e não por acaso, centenas e milhares de alunos estão ocupando escolas hoje. Milhares, falava para o deputado Romanelli, que comentou comigo, porque eu fui numa escola hoje de manhã, aliás, convidaram vários deputados, talvez pelo horário a maioria não pôde ir, 7h30 da manhã, que tinham outros afazeres, e eu fui às 7h30 da manhã para ouvir os professores e para ouvir os alunos. E eu comentava depois que a nós não cabe fazer juízo, a nós cabe apenas ouvir. E ouvi de uma menina, também na sexta-feira, em outra escola que convidaram para que nós fôssemos, que me chamou a atenção, senhores deputados e senhoras deputadas. Uma menina de 16 anos que está, ela no comando da escola, que está ocupada, segundo eles, e junto com ela uma menina que eu perguntei, quantos anos você tem? Elas estavam tendo um debate com a Defensoria Pública, tiveram debates com a Universidade Federal, tiveram debates com outros segmentos que foram lá para debater com os alunos enquanto eles não têm aulas. Essa menina me disse, tenho 12 anos. E eu perguntei a ela, mas o que você está fazendo aqui, menina? Uma menina de 12 anos? Aliás, só tem meninos e meninas de 12, 13, 15 anos, deputada Maria Vitória. Eu estou aqui defendendo a escola pública. Eu não sei o que vai acontecer com essa criança daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15 anos. Eu não sei como que vai ser a escola pública que ela vai ter com o corte que quer fazer o senhor Michel Temer. E aqueles que o apoiam, inclusive os deputados federais do Paraná, que serão lembrados, não tenho dúvidas, serão lembrados, porque em época de eleição,
promete o céu, o mundo e tudo mais um pouco. Depois que passa a eleição, o mundo real parece que é o mundo apenas dos cargos, das emendas parlamentares. Não sei. Mas essa menina de 12 anos estará certamente na memória de todos aqueles que tenham tido a possibilidade de conversar com ela. Segundo o governador Carlos Alberto Richa, um movimento claro de doutrinação feito pela PP e feito pelos sindicatos e feito pelo Partido dos Trabalhadores. Pobre governador Carlos Alberto. Talvez por nunca ter entrado como estudante numa escola pública, talvez por estar afastado há dezenas de anos da escola pública, não aquela que o recebe apenas para comemorações, mas do dia a dia da escola pública. Talvez por ver a escola pública apenas e os professores e funcionários como aqueles que devem ser espancados, como aconteceu aqui, usando para isso inclusive a Polícia Militar, que hoje sofre as mesmas penalidades, quando diz que não pode dar aumento, mas pode fazer progressão e promoção, porque aí divide todo o servidor público. Talvez o governador Carlos Alberto esteja pensando nas escolas que estudou. Não é, governador Carlos Alberto. O senhor tem que vir visitar uma escola pública. O senhor será certamente bem recebido. O senhor será ouvido. Mas o senhor tem que vir para ver que essas crianças não são alienadas como tantos querem. Não são imbecis como alguns acham. Não são dominadas por ideologias bolivarianas, como falam alguns e algumas pessoas que talvez tenham uma única coisa na cabeça, é um ódio tão grande do ensino público, porque ele ensina também a refletir, que não vejam outro caminho senão controlar, ter a escola sem partido, ter a lei da mordaça e tantas invenções que fazem. Mas eu ainda quero me apegar à declaração do senhor Michel Temer. Não admito, ou do senhor Carlos Alberto, a culpa é do Partido dos Trabalhadores e da PP. Estes que se escondem atrás dos seus discursos, que se escondem através da sua incapacidade de diálogo, atrás daquilo que não conseguem entender, e não tenham dúvidas, senhor governador Carlos Alberto, nós não somos, deputado Pedro Pion, vistos como salvador da pátria nas escolas, não. Quisera eu que o governador Carlos Alberto estivesse certo. Quisera eu que o seu discurso medíocre, a sua afirmação medíocre, quando diz que isso está sendo promovido por APP e por PT, fosse verdade. Porque aí nós teríamos, sim, uma inserção muito grande com esses meninos e meninas. Não temos. Não temos porque eles negam a tudo e a quase todos. Esquecem-se aqueles que nunca entraram numa escola pública, que não adianta eu chegar lá e dizer eu sou do partido A, B ou C. Não é o PSDB, não é o DEM, não é o PDT, não é o PT, não é o PSOL, não é o PSTU. Não é. Pessoas podem ser recebidas nas escolas, mas os partidos não estão sendo recebidos. É preciso que entenda isso o governador, porque se fosse feita essa afirmação, tanto a dele como a do senhor Michel Temer, sem contexto, provavelmente aquelas pessoas que gostam de estar nas ruas batendo panelas, estariam dizendo que esse é um discurso feito por comunistas, chavistas, bolivarianos e tantas outras bobagens que aprenderam a repetir, ouvir e fazer quase um mantra todos os dias. Agora eu pergunto, aqueles que batiam panelas dizem o que dos 20 anos de congelamento? Aqueles que batiam panelas e diziam que todos eram comunistas, bolivarianos, chavistas, dizem o que quando olham a escola pública sendo transformada apenas num espaço de produção de mão de obra? Só isso. Dizem o que quando ouvem, talvez até assustados, que um professor não vai mais precisar ter diploma, basta ter notório saber. Não dizem nada. Não dizem nada porque na sua ignorância pouco conhecem do que está acontecendo. E certamente, justamente por não dizerem nada, por não saberem nada, por não conhecerem nada,
é que não entram nas escolas. Gostaria muito que, no dia de hoje, como eu falei no início, o Dia Estadual dos Condutores de Ambulância, o Ceará nos lembra aqui mais uma vez. Mas gostaria muito que no dia de hoje, dia do Ulisses Guimarães, aqueles que bateram panelas, aqueles que foram às ruas, aqueles que vociferaram tanto contra o PT, contra o PSOL, contra a esquerda, contra tudo que era de ruim no nosso país, segundo eles, que fossem a uma escola pública. E convido a irem a uma escola pública debater com seus alunos e a dizer a eles que congelar salário não tem problema, a dizer a eles que a escola pública, do jeito que quer se fazer, não tem problemas, a dizer a eles, apesar dos seus filhos estarem nas escolas privadas, as escolas públicas vão muito bem, obrigado. Desafio aqueles que gostam de fazer esse discurso a irem numa escola dessa. Quem está dentro da escola e quem tem dito o que tem dito dentro da escola. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados.